Muito bom dia para você ligado aqui na Jovem Gospel FM. Rádio feita para quem adora. Jovem Gospel. 24 horas de louvor e adoração. É hora da nossa reflexão da manhã. Jovem Gospel. Hoje nós vamos refletir na palavra de Deus que vai nos revelar, vai nos aproximar do Senhor. A palavra de Deus que nos ajuda e nos orienta. Sempre que nós acessamos a sua palavra, nós estamos ouvindo Deus falar conosco. Está nos instruindo, nos dando informações que precisamos para continuar nessa caminhada. A nossa leitura de hoje vai nos ajudar a refletir um pouco na nossa vida, na nossa conduta como cristãos. Cristo veio a esse mundo uma vez e na sua vinda ele não foi recebido pelas pessoas da sua época, a maioria delas. Hoje estamos com a promessa da sua volta mais uma vez. Será definitiva para buscar todos aqueles que reconhecem ele como filhos de Deus e entregaram suas vidas para obedecer, porque sabem que foram comprados por ele no dia em que ele pagou o preço naquela cruz. Você faz parte dessa família? Você se enquadra como filho de Deus? Pois Cristo veio para que pudéssemos ser adotados e ser herdeiros e ser chamados filhos de Deus. A nossa leitura hoje é em João capítulo 1, versículos 10 a 14. Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse versículo 12, Eliana, que diz: mas todos Sim. Quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creram no seu nome. Ou seja, muitas pessoas hoje acham que por ser humano é filho de Deus. É negativo. A palavra de Deus informa que não é verdade, né? Sim. Esse versículo está dizendo que todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Portanto, essa ilusão que o diabo e o mundo coloca em que você achar que você já é filho de Deus por você ser humano, ser a imagem e semelhança de Deus, cuidado, porque é necessário você reconhecer Jesus Cristo e o aceitar, como está aqui no versículo: todos quantos os receberam, deu-lhes o direito. É Jesus, está dando o direito para você de se tornarem filhos de Deus. Portanto, não vamos nos enganar e achar que por alguém falar para você que você já é filho de Deus, sem você ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e está vivendo uma vida de acordo com o que Ele quer que você viva. Se você acha que só por falar que você é a imagem e semelhança de Deus, você é filho de Deus, cuidado, porque não é dessa forma. Muitas pessoas estão encaminhando-se para o inferno e levando outras pessoas porque não estão pesquisando na palavra de Deus, não estão buscando orientação na palavra de Deus. Se não fosse importante, tantas pessoas não tinham morrido, para que essa palavra tivesse chegado a nós hoje. Deus não teria esse cuidado tão grande para que essa palavra estivesse à nossa disposição hoje, se nós não tivéssemos tanta necessidade assim de conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Portanto, vamos ficar atentos para não ser confundidos e ser levados pelas influências do mal e ter preguiça de ler a palavra do Senhor. Esse texto fala da vinda de Jesus Cristo e tem uma declaração devastadora
O mundo não o reconheceu, nem sequer os israelitas, o povo escolhido por Deus para recebê-lo e que dispunha das promessas que apontavam para ele. Cristo veio em primeiro lugar para Israel. Em tudo, ele cumpriu as escrituras desde o seu nascimento em Belém até a sua morte na cruz, quando tomou sobre si a nossa culpa, como está em Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Foi necessário Cristo pagar esse preço para que nós pudéssemos hoje ser salvos e ser chamados filhos de Deus. Mas é necessário também que nós reconhecemos esse sacrifício e mudamos de vida. O que fizeram com Jesus? Crucificaram, não por não reconhecerem, ao mesmo tempo, porém, contribuíram para cumprir a profecia a seu respeito. Hoje Cristo se manifesta entre nós por meio do seu Espírito, mas o mundo continua a não reconhecê-lo. Veja quantas pessoas estão perdidas, pessoas que não querem compromisso com o Senhor, porque acham que precisam curtir a vida. E servir a Cristo é uma escravidão, é uma vida de sofrimento. Cuidado, porque Cristo está voltando. A nossa vida que é tão limitada, vivemos tão perdidos com tantas doenças e problemas. Quando nós nos afastamos do Senhor, nós começamos assim a ser escravos, escravos do pecado, escravos do demônio, que tenta tirar de nós o que nós recebemos de Cristo quando Ele subiu naquela cruz. Quando ele vier de novo, visivelmente será reconhecido por todos, mas então será tarde demais, como está lá em Apocalipse capítulo 6, versículos 12 ao 17. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da tua face, daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Veja bem, tome cuidado para você não ser enganado e você se perder nos seus pensamentos, nas suas ilusões que o mundo coloca à nossa volta. Preste bem atenção para os sinais desses tempos que estamos vivendo. Cristo está voltando. E essas pessoas que não querem compromisso com o Senhor, será tarde demais, porque não haverá mais outra chance de você aceitar Cristo. A oportunidade que temos é agora de vivermos para Ele, de vivermos em harmonia, em vivermos em comunhão com Deus. Agora vejamos a grande diferença. Os que reconheceram Jesus e creram nele receberam o direito de serem chamados que o povo de Israel era. Tornaram-se filhos de Deus, adquirindo uma nova mente. Tudo se tornou novo neles. Em certo sentido, tornaram-se outros. Tenho agora novo sentido de vida, novos ideais, nova conduta, novos sonhos. O apóstolo Paulo chega a dizer: as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, como está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. Em João 3, Jesus afirma que aquele que nasceu de novo torna-se um ser irrepreensível. É como o vento após o novo nascimento, sua conversão a Cristo. Ele surpreende no melhor sentido. Não vive mais cotejando, o que é certo, o que é errado.
não segue regras, mas supera estas pelo amor. O amor supera tudo. Nem vai pela onda da moda, pelas influências do mal, pelas influências mundanas, dos comportamentos, dos costumes. Não é moderno nem nos pós-modernos. Seu comportamento é inédito. Não se importa em fazer, mas em ser um filho de Deus, vivendo entre os filhos dos homens. Esta união com Deus por meio de Cristo é a grande diferença do cristão. É um mistério que o mundo não consegue entender, como está em Efésios capítulo 5, versículo 32. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. A igreja estabelecida pelo Senhor aqui na terra está aí com as suas portas abertas. Você tem frequentado a igreja? Você tem buscado a presença de Deus? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Qual foi a última vez que você falou com o Senhor? Qual foi a última vez que você foi na igreja? Pense bem, acorda desse sono que o mal nos coloca para dormir. Estamos muitas vezes adormecidos, anestesiados, confortáveis no moderno mundo que vivemos. Mas na hora de despertar, está na hora de conhecer a vontade de Deus e saber que Cristo está voltando, para que não seja tarde demais. Muitas pessoas estão iludidas e esquecendo que Jesus voltará novamente. Temos que ter cuidado para não ser tarde demais, para a decisão ficar para o final, e esse final já está perdido e já ser tarde demais. Temos uma oportunidade hoje de aceitar Jesus, de viver de acordo com a sua vontade, de lembrar das promessas que Ele nos fez, do que Ele diz quando esteve aqui. Quantos milagres Cristo fez, quantos conselhos Ele deu, quantas parábolas Ele falou para o povo, alertando que Ele voltaria novamente para buscar os seus. Lucas capítulo 2, versículo 1 a 7, nos traz uma informação muito importante, nos relembra a vinda de Cristo pela primeira vez, quando diz: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. No versículo 7 diz que ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o no panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Hoje, tem muitas pessoas que não têm lugar no seu coração para o Senhor. As suas vidas estão abarrotadas de problemas e tarefas desse mundo moderno. Elas não têm espaço para uma leitura da palavra de Deus, de uma reflexão, de uma oração, de um momento de reflexão, de um momento íntimo com Deus, porque estão envolvidas com o mundo demais. As pessoas da época de Jesus, quando veio a primeira vez, tiveram uma oportunidade. Não receberam naquele momento para nascer na sua casa, na sua hospedaria, mas tiveram uma oportunidade, depois que Cristo subiu naquela cruz, de se arrepender e o aceitar e viver com Ele. Hoje temos a promessa da sua volta definitiva para dar fim a essa era. Você tem feito qual a escolha? De aceitar Jesus no seu coração? Ou você está fazendo como as pessoas da sua época, da época em que Jesus veio pela primeira vez, e não tem espaço para Ele? Jesus está voltando. O diabo sabe dessas coisas e ele nos encarrega de muitas tarefas e afazeres, muitas preocupações. Mas nós devemos abrir a nossa Bíblia e ler palavras como a que Cristo nos diz para vir a Ele, todos que estão cansados e sobrecarregados, que Ele vai nos aliviar.
Ouvi a sua mensagem de que Ele está indo preparar lugar para nós e quando estiver tudo pronto voltará para nos buscar. Nós devemos estar vivendo nesse mundo na esperança de que Cristo está voltando para nos levar para estar com Ele na eternidade. Não viver no mundo vazio e preocupado com coisas que vão ter fim muito em breve. A nossa pergunta que nós devemos ter e refletir nela é: há lugar para Jesus em minha vida? Jesus tem espaço no meu coração, nas decisões diárias que eu tomo? Na minha vida, no meu trabalho, na minha família, eu apresento ela para o Senhor? Eu tenho o costume de estar vivendo na presença de Deus? Eu tenho prazer na lei do Senhor? Pois pense bem, se você não tiver prazer na companhia do Senhor e nem alegria em estar com Ele, em louvar, em estar na sua igreja, em estar com os irmãos, vivendo em comunhão, o céu não é o seu lugar. Porque o céu é lugar daqueles que querem viver na presença de Deus, pois Deus vai reinar diante de todos nós. Se você quer estar no céu, você tem que começar a entender e aproveitar e desfrutar da presença de Deus agora, aqui nessa terra, para que você possa ser luz às pessoas que estão ao seu redor, para que elas possam ver a alegria de ser um verdadeiro cristão. Um verdadeiro ser que foi comprado e foi lavado, foi transformado por Cristo Jesus e hoje vive em alegria, em harmonia com Ele, na esperança da eternidade. Que Deus abençoe você nesse dia. Seja feliz, seja grato a Deus por tudo.